Você já se perguntou por que os ricos parecem estar sempre à frente, enquanto muitos lutam para manter o que ganham? Aqui está o segredo. Eles não apenas ganham dinheiro, eles sabem mantê-lo. E uma das principais razões para isso é o domínio sobre uma coisa que a maioria das pessoas teme: impostos. Sim, enquanto muitos veem os impostos como um peso inevitável, os ricos os enxergam como uma oportunidade. Eles entendem as regras do jogo e usam essas regras a seu favor, legalmente. Hoje, eu vou te mostrar como eles fazem isso. Vou revelar estratégias que os milionários e bilionários usam todos os dias para proteger seus patrimônios e pagar menos impostos de forma totalmente legítima. E sabe o que é mais interessante? Você também pode usar essas estratégias, mesmo sem ser milionário. Não importa se você é autônomo, tem um pequeno negócio ou vive de um salário fixo, o conhecimento sobre impostos pode transformar completamente sua relação com o dinheiro. Então, se você quer parar de trabalhar só para pagar contas e impostos e começar a construir riqueza de verdade, fique comigo até o final. Porque o que vou compartilhar hoje não é ensinado na escola, mas pode fazer toda a diferença na sua jornada financeira. Preparado? Vamos começar! Agora, vamos falar sobre algo que pouca gente sabe, mas que faz toda a diferença: como os ricos lidam com o sistema de impostos. Enquanto a maioria das pessoas paga impostos diretamente sobre seus salários, e muitas vezes nem sabe exatamente quando está pagando, os ricos usam estruturas fiscais inteligentes que reduzem significativamente a carga tributária. Veja bem, a chave para entender isso está em como a renda é gerada e tributada. A maioria das pessoas recebe uma renda ativa, como um salário, que é altamente tributado. Já os ricos diversificam suas fontes de renda e investem por meio de empresas e holdings, que possuem regras fiscais completamente diferentes. Essas estruturas permitem que eles paguem menos impostos proporcionalmente, porque os lucros empresariais são tributados de forma mais eficiente do que a renda de uma pessoa física. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você receba R$10.000 como salário. Desse valor, uma boa parte vai direto para impostos. Agora, imagine que ao invés de receber como pessoa física, você crie uma empresa e emita uma nota por prestação de serviços. A alíquota total que você pagaria seria significativamente menor do que a paga como pessoa física, e ainda permitiria deduzir despesas como aluguel, transporte e alimentação, diminuindo ainda mais a base de cálculo. A grande lição aqui é: os ricos não violam as regras, eles as entendem profundamente e as utilizam a seu favor. Se você quer crescer financeiramente, precisa começar a pensar como eles, entender o sistema para jogar melhor o jogo. Por quê? No fim das contas, o dinheiro que você mantém é mais importante do que o dinheiro que você ganha. Imagine poder pagar menos impostos de forma totalmente legal e ainda fazer seu dinheiro render mais. Parece algo distante, mas a verdade é que conhecer a legislação fiscal é uma das principais armas dos ricos para preservar e multiplicar seu patrimônio. Tudo começa com o planejamento tributário, uma prática que envolve entender as leis fiscais e usá-las a seu favor. Enquanto muitos apenas aceitam o que é descontado de sua renda, os ricos se aprofundam no tema e descobrem que a legislação oferece diversos benefícios fiscais, desde isenções até deduções estratégicas. Por exemplo, existem incentivos para quem investe em áreas como tecnologia, educação e cultura, o que significa que você pode pagar menos impostos simplesmente direcionando seu dinheiro para investimentos que têm retorno e ainda oferecem vantagens fiscais. Outro ponto importante: existem setores onde o governo cria programas de incentivo, como os de energia renovável e saúde. Os ricos não ignoram essas oportunidades. Pelo contrário, eles direcionam seu capital para esses setores, não só ganhando com o crescimento deles, mas também aproveitando alíquotas reduzidas e isenções fiscais. Você pode pensar: mas isso não é para mim? É algo complicado. E é aí que muitos erram. Não precisa ser um especialista para começar a entender como as regras fiscais funcionam. Existem conteúdos acessíveis, consultorias e até cursos básicos que podem te ajudar a dar os primeiros passos. Lembre-se, a lei não é sua inimiga. Ela é uma ferramenta poderosa para quem sabe utilizá-la. Cada nova informação que você adquire sobre impostos se transforma em dinheiro que você deixa de perder. Quem não busca conhecimento, paga mais. Quem se informa, mantém mais dinheiro no bolso e investe no próprio futuro. Você já se perguntou por que tantas pessoas ricas e grandes investidores operam como pessoa jurídica em vez de pessoa física? Não é por acaso. Abrir uma pessoa jurídica, PJ, é uma das estratégias mais eficazes que os ricos utilizam para reduzir legalmente a carga tributária e, assim, manter mais dinheiro no bolso. A lógica é simples. Enquanto uma pessoa física paga impostos com base em alíquotas progressivas que podem chegar a mais de 27,5%, uma PJ pode ser tributada por lucro presumido ou lucro real,
com alíquotas totais bem menores, dependendo da atividade exercida. Isso sem contar que muitas despesas do dia a dia, como aluguel de escritório, contas de luz, internet e até transporte, podem ser classificadas como despesas operacionais, o que reduz ainda mais o valor tributável. Vamos a um exemplo prático. Imagine que uma pessoa ganha R$ 20.000 por mês como pessoa física. A carga tributária direta, considerando o imposto de renda e a contribuição ao INSS, ultrapassaria R$ 5.000. Agora, se essa mesma renda for recebida por meio de uma PJ, utilizando uma tributação por lucro presumido, o imposto total poderia cair para menos de R$ 3.000, uma economia significativa todos os meses. Mas antes de correr para abrir uma empresa, é importante avaliar se essa estratégia faz sentido para a sua realidade. Dica: se você tem uma renda considerável e constante, prestar serviços ou fazer negócios como PJ pode ser extremamente vantajoso. No entanto, é essencial contar com a orientação de um contador para garantir que você esteja utilizando o regime tributário mais eficiente. No final das contas, abrir uma PJ não é só sobre pagar menos impostos. É sobre pensar como os ricos, entender que cada real economizado hoje é um real que pode ser reinvestido amanhã. E quanto mais você aprende a usar essas estratégias, mais próximo fica de construir uma verdadeira independência financeira. Você sabia que o governo oferece inúmeros incentivos fiscais que, se bem aproveitados, podem reduzir drasticamente o valor que você paga em impostos? Essa é uma estratégia que os ricos dominam com maestria, enquanto a maioria das pessoas nem sequer sabe que ela existe. Os incentivos fiscais funcionam como estímulos do governo para direcionar investimentos a setores específicos, como cultura, tecnologia, saúde e educação. Em troca, quem investe nesses setores recebe isenções ou deduções fiscais, o que significa pagar menos imposto ou até mesmo adiar parte da tributação. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma empresa que, em vez de pagar o imposto integralmente ao governo, direciona uma parte desse valor para projetos culturais aprovados pela Lei Rouanet. Além de ajudar a financiar a cultura, essa empresa recebe uma dedução no imposto de renda, reduzindo a carga tributária total. Isso não só diminui os impostos pagos, mas também cria uma imagem positiva para a empresa. O mesmo vale para incentivos voltados à inovação tecnológica, onde empresas podem abater impostos ao investir em pesquisa e desenvolvimento. Mas não são apenas empresas que podem se beneficiar. Pessoa física também tem acesso a incentivos fiscais, especialmente ao investir em áreas como previdência privada, PGBL, ou ao fazer doações para projetos sociais e educacionais. Muitas dessas opções permitem deduzir até 6% do imposto de renda devido, representando uma economia considerável. O problema? A maioria das pessoas ignora essas oportunidades. Elas pagam o imposto cheio sem perceber que, com um pouco de planejamento, poderiam investir o mesmo dinheiro de forma estratégica, reduzindo a carga tributária e aumentando seu patrimônio. Por isso, a mensagem aqui é clara. Incentivos fiscais são oportunidades pouco utilizadas, mas extremamente poderosas. Quando você começa a enxergar o sistema tributário como um jogo de estratégia, você percebe que há muitas formas legais de pagar menos e investir mais no seu futuro. Afinal, os ricos não ficam ricos por acaso. Eles simplesmente sabem usar o que está ao alcance de todos, mas poucos aproveitam. Já pensou em investir o seu dinheiro e, ao mesmo tempo, pagar menos impostos? Pois é exatamente isso que acontece quando você utiliza a previdência privada, PGBL, e fundos imobiliários como parte da sua estratégia financeira. Essa é mais uma das ferramentas que os ricos usam para maximizar ganhos e minimizar tributos, e hoje vou te mostrar como você também pode fazer o mesmo. Vamos começar com a previdência privada, mais especificamente o PGBL. O grande diferencial desse tipo de plano é que ele permite que você deduza até 12% da sua renda bruta anual na declaração de imposto de renda. Ou seja, ao investir nessa modalidade, você não só está guardando dinheiro para o futuro, mas também está reduzindo a base de cálculo do imposto, o que pode gerar uma economia fiscal significativa. Imagine alguém com uma renda anual de R$ 100.000. Se essa pessoa aplicar R$ 12.000 no PGBL, ela poderá deduzir esse valor na declaração, resultando em uma redução expressiva no imposto a pagar. É literalmente um jeito de fazer o governo pagar parte do seu investimento. Agora, vamos falar sobre fundos imobiliários, FIIs, que também oferecem uma vantagem tributária muito interessante. A renda distribuída pelos FIIs, ou seja, os aluguéis que você recebe periodicamente, é isenta de imposto de renda, desde que você siga algumas regras básicas, como manter seus investimentos em fundos listados na Bolsa de Valores. Isso significa que, diferentemente de um aluguel tradicional, onde a tributação sobre o valor recebido, nos fundos imobiliários o rendimento chega limpo no seu bolso. E aqui vai uma dica valiosa.
Ao escolher produtos como previdência privada ou fundos imobiliários, é fundamental analisar as taxas envolvidas e a qualidade da gestão. Nem todos os produtos financeiros oferecem o mesmo retorno, e escolher bem faz toda a diferença no longo prazo. Então, a mensagem é clara: invista de forma inteligente. Use essas ferramentas que os ricos já utilizam há décadas para proteger seu patrimônio e ainda ganhar um bônus fiscal. Afinal, quem disse que pagar imposto é inevitável? Com as estratégias certas, você pode reduzir, investir e ainda garantir um futuro financeiro mais tranquilo. Se tem uma coisa que muita gente não faz, e que custa caro, é planejar o imposto de renda com antecedência. Talvez você já tenha sentido aquele impacto no bolso ao final de cada ano, ao perceber que pagou mais imposto do que deveria, simplesmente porque não organizou suas finanças da maneira certa. E sabe o que é mais frustrante? Os ricos não cometem esse erro. Eles planejam cada detalhe e aproveitam ao máximo as deduções e benefícios legais disponíveis. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine uma pessoa que tem despesas médicas altas durante o ano, mas não guarda os comprovantes de forma organizada. Quando chega a época da declaração, ela perde a oportunidade de deduzir essas despesas e, consequentemente, paga mais imposto do que deveria. Agora, compare com alguém que acompanha suas finanças de perto ao longo do ano. Essa pessoa vai reunir todas as notas fiscais e recibos, declarando cada gasto permitido pela legislação. O resultado? Menos imposto pago e mais dinheiro no bolso. Outro exemplo comum: despesas educacionais. Muitos não sabem que gastos com educação, como mensalidades escolares e cursos, também podem ser deduzidos. Se você está fazendo uma pós-graduação, pagando a escola dos filhos ou até mesmo cursos livres, tudo isso pode reduzir o valor final do imposto. Mas, se você não tem essa informação ou não se organiza, simplesmente perde essa vantagem. Então, aqui vai a dica essencial: não deixe o planejamento tributário para a última hora. Crie o hábito de acompanhar suas finanças mensalmente, mantenha uma pasta, física ou digital, com todos os comprovantes de despesas dedutíveis. Se possível, conte com a ajuda de um contador ou uma ferramenta de gestão financeira. Assim, quando chegar a época de declarar, você estará preparado para pagar menos imposto legalmente. Esse é o tipo de estratégia que os ricos utilizam o tempo todo. Eles sabem que cada real economizado nos impostos é um real que pode ser reinvestido. E agora você também sabe. Comece a planejar desde já, porque quanto mais cedo você se organizar, mais vantagens terá lá na frente. Muitas pessoas acreditam que, para construir riqueza, é preciso apenas trabalhar mais e aumentar a renda ativa, ou seja, aquele dinheiro que vem diretamente do seu esforço, como salários, honorários ou qualquer pagamento por serviços prestados. E embora a renda ativa seja importante, existe um problema: ela é altamente tributada. Cada vez que você recebe seu salário, uma boa parte vai para impostos, muitas vezes sem que você sequer perceba. Agora, pense nos ricos. Eles não focam apenas em aumentar a renda ativa, mas sim em construir renda passiva, que é aquela que continua entrando mesmo quando você não está trabalhando ativamente. E o mais interessante, a tributação da renda passiva, em muitos casos, é bem mais vantajosa do que a da renda ativa. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você receba R$ 10.000 por mês como salário. Dependendo da sua faixa de tributação, você vai pagar algo em torno de 27,5% de imposto de renda sobre essa quantia. Agora, compare isso com alguém que recebe R$ 10.000 por mês em dividendos de ações. Os dividendos, que são a parte do lucro distribuída pelas empresas aos acionistas, são isentos de imposto de renda no Brasil. Ou seja, enquanto uma parte significativa do salário vai para o governo, os dividendos vão integralmente para o bolso do investidor. Outro exemplo comum de renda passiva é o aluguel de imóveis. A tributação do aluguel é feita de forma escalonada, e com um bom planejamento, é possível reduzir a alíquota efetiva. Sem falar que, com o tempo, o imóvel tende a se valorizar, criando mais riqueza. Então, qual é a dica aqui? Comece a gerar renda passiva o quanto antes. Você pode fazer isso de várias formas: investindo em ações que pagam dividendos, comprando imóveis para aluguel ou até mesmo criando produtos digitais que continuem gerando receita sem que você precise trabalhar ativamente todos os dias. Os ricos entendem essa diferença muito bem. Eles sabem que, enquanto a renda ativa depende do tempo e esforço, a renda passiva cria liberdade e, com a tributação mais vantajosa, ajuda a construir riqueza de forma mais eficiente. A pergunta é: o que você vai começar a fazer hoje para gerar sua própria renda passiva? Os ricos sabem que construir riqueza é apenas parte do jogo. A outra parte, e talvez a mais importante, é proteger o patrimônio que foi acumulado ao longo dos anos.
E uma das estratégias mais poderosas que eles utilizam para isso é a criação de holdings familiares e empresariais. Mas o que é uma holding? De forma simples, uma holding é uma empresa que não necessariamente produz ou vende algo. Ela serve como uma estrutura jurídica para centralizar e administrar bens e participações de uma família ou grupo empresarial. Imagine que você tenha vários imóveis, investimentos e uma empresa própria. Em vez de manter tudo em seu nome como pessoa física, você cria uma holding, transfere esses bens para ela e passa a administrá-los por meio dessa estrutura. E qual é a vantagem disso? Primeiramente, existe a questão da redução de impostos. Quando você transfere um bem diretamente como pessoa física, em casos de venda ou herança, os impostos podem ser altíssimos. Com a holding, essa transferência é feita de forma mais eficiente, com uma carga tributária bem menor. Por isso, os ricos conseguem proteger e passar seus bens de geração em geração sem perder uma fatia significativa para o governo. Vamos a um exemplo prático. Uma família que possui vários imóveis cria uma holding familiar e transfere todos esses imóveis para ela. Quando chegar a hora de passar esses bens para os herdeiros, ao invés de pagar altos impostos sobre cada imóvel, essa transferência é feita por meio da venda ou doação de participações na holding, com uma tributação bem mais favorável. Além disso, a holding ajuda a blindar o patrimônio contra riscos jurídicos. Se um dos negócios da família enfrentar problemas, o patrimônio que está sob a holding não será facilmente atingido, garantindo maior segurança para os bens acumulados ao longo do tempo. Essa estratégia não é exclusiva dos super ricos. Com o crescimento do patrimônio, qualquer pessoa pode considerar a criação de uma holding para garantir que seus bens estejam protegidos e que seus herdeiros possam usufruir deles de forma eficiente. Afinal, como dizem os ricos, não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre mantê-lo. Chegamos ao final deste vídeo. Mas, antes de encerrar, vamos recapitular rapidamente o que você aprendeu aqui hoje. Falamos sobre como os ricos entendem o sistema tributário e o utilizam ao seu favor, algo que a maioria das pessoas nem sequer considera. Eles sabem que conhecer a legislação é o primeiro passo para pagar menos impostos de forma totalmente legal. Aprendemos que abrir uma pessoa jurídica pode ser uma das formas mais eficientes de reduzir a carga tributária, especialmente se você já tem uma renda considerável como pessoa física. Em seguida, vimos a importância de aproveitar incentivos fiscais, algo que o governo oferece para incentivar certos setores da economia e que, muitas vezes, passa despercebido por quem não está atento. Também exploramos como investir em previdência privada e fundos isentos pode trazer vantagens fiscais importantes, além de garantir um planejamento financeiro de longo prazo. Discutimos o erro comum de não planejar o imposto de renda e como isso pode custar caro. E ainda destacamos a diferença entre renda passiva e renda ativa, mostrando como os ricos preferem gerar renda que seja menos tributada. E claro, falamos sobre a criação de holdings, uma estratégia fundamental para quem deseja proteger e perpetuar seu patrimônio. Mas agora, a parte mais importante: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber tudo isso e não agir é o mesmo que não saber. O que diferencia quem constrói riqueza de quem continua preso ao mesmo lugar é a ação. É tomar a decisão de começar hoje, ainda que com pequenos passos. Não importa se você não tem uma grande fortuna ou um patrimônio extenso, cada uma dessas estratégias pode ser adaptada para a sua realidade. O primeiro passo pode ser tão simples quanto buscar mais conhecimento sobre planejamento tributário, conversar com um contador ou começar a pesquisar sobre investimentos que oferecem incentivos fiscais. O importante é não deixar para depois. Porque, enquanto você espera, a inflação continua corroendo seu poder de compra e o sistema tributário continua levando uma fatia cada vez maior do que você ganha. Você está no controle do seu futuro financeiro, e a única coisa que separa você de resultados diferentes é a atitude que você decide tomar hoje. Então, agora eu quero saber, qual dessas estratégias você vai começar a aplicar primeiro? Deixe aqui nos comentários, eu quero muito ver como você vai colocar esse conhecimento em prática. E se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para mais vídeos sobre finanças, investimentos e estratégias inteligentes como essas. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquela pessoa que também precisa aprender a proteger seu dinheiro e começar a pensar como os ricos. Afinal, quanto mais pessoas souberem disso, mais oportunidades todos nós teremos. Lembre-se, os ricos não são diferentes de você, eles apenas aprenderam a usar o sistema a seu favor. E agora, você também sabe como fazer isso. A diferença é que eles já começaram, e você pode começar hoje.